Capítulo 7. Flechas de dor, flechas de triunfo. Existe um custo que acompanha o chamado e a unção divina. Quando finalmente reconhecemos que nossa vida não é nossa e que fomos comprados por um preço, então tudo muda. Começamos a sentir a urgência de Deus nos movendo inexoravelmente para uma parte especial dos campos de colheita. Lembro-me da grande urgência que senti quando ministrava para centenas de milhares de pessoas na África Central, onde o vírus HIV infectou mais de 1 em 4 adultos e um número incontável de crianças. Em algumas cidades da região, mais de 7 em cada 10 grávidas haviam tido resultado positivo para testes de HIV e provavelmente passariam a enfermidade fatal a seus bebês durante a gestação, nascimento ou amamentação. Muitas daquelas pessoas estavam morrendo e o Espírito me pressionou quanto à urgência de pregar-lhe o Evangelho da vida antes que a delas chegasse ao fim. Na época em que escrevo este livro, HIV/AIDS é a principal causa de morte na África e 6.500 africanos morrem a cada dia. Quando a paixão de Deus flui com tanta força em direção ao perdido e ao ferido, seus servos devem às vezes tomar algumas decisões difíceis e fechar o coração a fim de obedecer a seu Senhor. Isso aconteceu com muitos servos de Deus durante os séculos. Aconteceu comigo enquanto dirigia as 5 campanhas evangelísticas na ilha de Taiwan, na República da China. Os líderes cristãos de Taiwan me disseram que se as igrejas do país vissem 2 pessoas virem ao Senhor em um ano, haveria uma grande celebração. Estávamos vendo centenas delas vindo ao Senhor a cada noite durante aquelas reuniões. Embora a batalha espiritual nos céus fosse uma das mais intensas que já testemunhara em minha vida, ainda estávamos vendo a colheita sendo ajuntada de maneira milagrosa. Bem no meio dessa vitória gloriosa e demonstração do poder de Deus, recebi um telefonema devastador. Meu irmão mais velho estava seriamente doente. Ele nunca se casara e literalmente sacrificara sua carreira e vida para tomar conta de minha mãe e educar minha irmãzinha e eu. Depois do falecimento de meu pai, ele havia se derramado por nós. Eu havia orado pelo meu irmão há 2 anos e meio, logo depois que ele ficou seriamente doente pela primeira vez, e Deus o tinha milagrosamente sustentado e levantado. Desta vez, ele estava à beira da morte, em Londres, Inglaterra, e tudo o que eu podia fazer era me comunicar por telefone com o outro lado do mundo. Queria tê-lo em meus braços e dizer que o amava. Queria dizer obrigado por cuidar de mim tão fielmente. Tudo o que podia fazer era continuar, apesar das dificuldades. As campanhas que eu conduzia haviam sido anunciadas por 1 ano e meio. Centenas de pessoas estavam vindo de avião de Singapura e Hong Kong. Milhares de chineses estavam sendo salvos no processo. Pessoas que nunca haviam ouvido o Evangelho com poder. Então recebi a notícia de que meu irmão havia falecido. Conflito do dever. Venho de uma tradição que diz que quando uma pessoa da família morre, todo homem deve ir ao funeral, especialmente o filho mais velho que estiver vivo. Liguei da República da China para minha mãe em Londres e ela disse: querido, nunca lhe pedi nada, vem estar com seu irmão. Se eu fosse a Londres para o funeral, teria de cancelar no mínimo 5 noites. 2 para a viagem de Taiwan para Londres, 1 noite em Londres e mais 2 para voltar para Taiwan. Entretanto, centenas de almas perdidas estavam sendo salvas a cada noite. Minha mãe estava me pedindo para honrar o homem que abriu mão de tudo por mim. E era um pedido legítimo, por um motivo muito importante. Se eu o atendesse, porém centenas e talvez milhares de almas provavelmente estariam perdidas para sempre. Veja, o Senhor está nos levando ao ponto
em que temos de fazer escolhas difíceis que desafiam algumas das maiores prioridades de nossa vida. Tive de ligar para minha mãe e dizer: mãe, amo você, mas tenho de responder ao chamado do Senhor. Fiquei na China e não fui ao funeral de meu precioso irmão. Mal consigo lhe dizer como me doeu fazer aquele telefonema e pregar, apesar de minha dor. Mas a glória de Deus desceu com uma nova medida naquela noite e depois em cada reunião, e nós vimos centenas de pessoas salvas cada noite. Eu sei que verei cada uma delas nos céus, mas tive de fazer uma escolha difícil naquela noite em Taiwan. Deus está levando todos nós para uma jornada que será difícil, que nos forçará a fazer escolhas difíceis que girarão em torno da questão: quem eu amo mais? A dor indescritível que senti quando fiz aquela escolha entendeu-se e permaneceu comigo por algum tempo. Amo profundamente minha mãe e a respeito, e não há palavras para descrever o amor, gratidão e respeito que tenho por meu irmão. No entanto, tinha de responder ao chamado de Deus e levar luz àqueles que estavam em trevas. Uma palavra de Jesus. A dor daquela decisão me perturbou até que o Senhor veio a mim com uma palavra que me curou gloriosamente. Só é necessário uma palavra do Senhor para levar embora toda lágrima e dor do seu coração. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: Mahesh, você está fazendo a minha obra. Por que você não pode ir? Eu fui. Se ele foi, então você sabe o que isso significa? Ele pegou meu irmão pela mão e disse: vamos, eu levara meu irmão ao Senhor há alguns anos. Então sabia que ele era salvo. E o próprio Jesus veio pessoalmente levar meu irmão à presença do Pai. A Bíblia nos retrata como soldados e guerreiros no exército de Deus. Como um soldado sob o comando divino, talvez você encontre determinadas coisas em sua vida que entre em conflito com o chamado de Deus para ela. Se você der essas coisas a Deus e obedecer a seu chamado, então Ele pessoalmente cuidará das coisas de que você abriu mão para obedecer o seu comando. Como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, descrito por João no livro do Apocalipse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está pronto para vingar seu povo, Israel e sua igreja, com a espada de sua boca e nos levar a uma vitória total e iminente. Entretanto, primeiro devemos aprender 2 pré-requisitos da vitória em cada batalha. Primeiro, devemos lançar fora todo pecado e impureza em nossa vida por meio do seu sangue. Segundo, devemos obedecer a cada comando e seguir cada estratégia que o Senhor nos dá sem desvio ou hesitação pelo temor. Se você recorresse aos livros históricos e várias formas de mídia, você acabaria com uma lista bem grande de problemas, calamidades e obstáculos que se apresentam a nós nesta geração. Eu sei que sua lista incluiria fortalezas demoníacas, como aborto, uso excessivo de drogas e as doutrinas sedutoras da nova era e do humanismo universal, que corrompem as mentes e instituições de cada país ocidental do planeta. Essas coisas são demoníacas na origem e destruidoras entre humanidade e até mesmo dentro da igreja. A resposta a essas influências está em Cristo e em sua igreja. Não importa quantos principados e poderes da maldade ameaçam destruir a justiça neste país e levar cativas nossas cidades, Deus tem uma resposta. Jesus revelou essa resposta na oração do sumo sacerdote no Evangelho de João. É a glória de Deus revelada em nós. Jesus nos deu a mesma comissão que capacitou e dirigiu sua missão inicial para nos redimir, sua chamada e nossa chamada. Apenas ele já terminou a obra da cruz. Agora é nosso trabalho levar boas novas ao mundo. Você tem o desejo de observar o jejum, modelo de Deus descrito pelo profeta Isaías?
Deus está nos comissionando como seu exército no final dos tempos, com uma declaração antiga de guerra. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Isaías, capítulo 61, verso do 1 ao 6.